Continuando, gente, a nossa discussão sobre o capítulo B6, que é o capítulo de óptica geométrica, né, em que fala da reflexão da luz e de análise de espelhos, nós já praticamente finalizamos toda a teoria, a base de conceitos, praticamente toda a gente já discutiu o que mais cai, mas tem algumas situações e algumas análises que vale a pena a gente enfatizar e validar com alguns exercícios, tá? Então, eu vou começar na aula de hoje analisando algumas situações de espelho plano, mostrando para vocês o que cai em algumas questões, e amanhã nós partimos para espelhos esféricos. Então, beleza. Em relação a espelhos, independentemente se é espelho plano ou não, o que nós vimos? Nós vimos que os espelhos, eles têm uma característica que é, ao refletir a luz que partiu de algum objeto, ao refletir essa luz, os raios mudam de direção, ok? Sem perder o padrão de propagação, ok? Se esses raios tivessem vindo para cá, ó, se não sofresse reflexão, conforme mostrado na figura, indo direto, eles estão tendo o mesmo padrão de propagação que na situação de reflexão, ok? Olha lá, eles estão divergindo, estão afastando um do outro antes e depois da reflexão, ok? Isso faz com que os raios que sofrem desvios regulares antes de entrar aos olhos do observador, né? Então, sempre que um raio sair do objeto e sofrer um desvio regular e entrar nos olhos do observador, a imagem do objeto no fundo da retina vai ser formada, ok? Mas só que vai ser formada a imagem do objeto e não a percepção do objeto no espaço. Nós vamos ter uma percepção da imagem desse objeto. E vimos que essa imagem formada do objeto, ela tem algumas características diferentes de acordo com espelhos ou situações diferentes, ok? Mas que todas as imagens, para a gente analisar e classificá-las, a gente tem que identificar o ponto de localização dessa imagem para aquele observador, ok? E qual vai ser o ponto de localização dessa imagem para o observador? Sempre será o ponto de coincidência dos raios refletidos, ok? O ponto em que coincidir, o ponto em que se encontrar esses raios refletidos, que pode ser na frente do espelho, pelos próprios raios refletidos, formando imagens reais, ou podem ser em posições virtuais, né? O ponto de coincidência se der pelos prolongamentos dos raios refletidos num ponto atrás do espelho. E aí vai formar a imagem que nós classificamos como imagem virtual. Então, em espelhos planos, nós, para determinarmos o ponto de coincidência desses raios refletidos, nós aplicamos a segunda lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão e, consequentemente, nós conseguimos prever a trajetória dos raios e determinar a localização da imagem, ok? Lembrando que os raios, quando a gente vai analisar, a gente busca traçar os raios que saem de um mesmo ponto do objeto, ok? De um mesmo ponto do objeto, para a gente saber aquela posição do objeto, né? Na verdade, conseguir identificar aquela posição referente ao objeto na imagem aqui. Legal? Show de bola. Com isso, em espelhos planos, o outro detalhe que a gente consegue observar é que
o ponto de coincidência dos raios refletidos até o espelho e o ponto do objeto até o espelho, a distância é a mesma, ou seja, a distância da imagem ela é igual à distância do objeto, ok? Isso faz com que os raios, após ter sido refletidos, tenham um comportamento idêntico aos raios antes de ser refletido, ok? Teve uma mudança de direção, manteve o padrão exatamente igual os raios estavam propagando antes, ok? Qual é a consequência disso? A imagem formada aqui, ela sempre vai ser do mesmo tamanho. A gente viu que existe uma relação diretamente proporcional à distância da imagem com o tamanho da imagem. Se a distância da imagem ao espelho for igual à distância do objeto ao espelho, o tamanho da imagem será igual, ok? Se a distância for maior, o tamanho será maior. Se a distância for 3 vezes maior, o tamanho da imagem vai ser 3 vezes maior que o objeto. Legal? Show de bola. Então, com isso, nós vimos que as imagens formadas em espelhos, elas sempre vão ser virtuais, diretas e iguais, ok? Que a distância da imagem vai ser igual à distância do objeto, legal? Isso quer dizer que se eu pego esse objeto, que está representado pela letra O, e aproximo ele do espelho, a imagem também irá aproximar do espelho. Legal? Se eu aproximar essa imagem 1 metro o objeto 1 metro do espelho, a imagem vai ter que aproximar 1 metro do espelho, porque a distância da imagem tem que ser sempre igual à distância do objeto. Beleza? Isso quer dizer que quando eu aproximo o objeto do espelho, a imagem vai ter que aproximar. Quando eu afasto do espelho, a imagem vai ter que afastar. E o legal é que a velocidade do objeto em relação ao espelho, em módulo, vai ser igual a da imagem em relação ao espelho. Se eu afastar o objeto 10 metros em 1 segundo, a imagem vai ter que afastar também 10 metros em 1 segundo. Então, o módulo da velocidade, ele sempre vai ser o mesmo. Ok? Beleza? Então, tomem muito cuidado com isso. Que se eu venho com uma história de uma questão assim, existe uma moto, imagine aqui, ó, a seguinte situação, que essa moto seja representada por essa estrela. E eu tenho uma moto que aproxima do espelho com uma velocidade de 10 metros por segundo, ok? Qual é a velocidade da moto em relação ao espelho? 10 metros por segundo. Qual é a velocidade da imagem? A imagem também movimenta? Movimenta porque a distância da imagem tem que ser igual à distância do objeto. Então, a imagem também vai aproximar. Quanto? 10 metros por segundo, ok? Mas se a questão perguntar qual é a velocidade da imagem do objeto em relação à imagem, ou a imagem em relação ao objeto, não vai ser de 10 metros por segundo. Porque a cada segundo que passou, o que aconteceu? O objeto aproximou 10 metros, mas simultaneamente a imagem também aproximou 10 metros, ok? Então a velocidade do objeto em relação à imagem sempre vai ser o dobro da velocidade do objeto em relação ao espelho. Legal? Ok? Primeira observação de algumas situações que caem em algumas provas, tá?
Legal, continuando. Outra observação que a gente tem que fazer em situações de espelho, e aí é tanto espelho plano quanto espelhos esféricos, que quando a gente verifica uma imagem de um objeto, teve que acontecer o quê? Teve que sair um raio do objeto, bater no espelho, sofrer um desvio regular e chegar aos meus olhos. Ok? Beleza? Imaginando que essa bola azul seja o olho do observador. Foi? Beleza? O que acontece aqui? Os raios, eles sofreram uma inversão de sentido. Estava deslocando para a esquerda os raios incidentes e ao retornar, ao incidir no olho do observador, os raios refletidos já estavam deslocando para a direita. Houve essa inversão lá, está indo para a esquerda e aqui para a direita. Ok? Em relação ao eixo principal, que é aquela reta perpendicular ao espelho em que a gente coloca os objetos sob análise, ok? O que acontece com isso? Sempre nessas situações de espelho, vai haver uma inversão na imagem, que é uma inversão em relação ao... uma inversão direita e esquerda do objeto, mas não em relação ao eixo principal, estar sobre, abaixo ou acima do eixo principal, de classificação de imagem invertida ou não. Mas sempre em espelhos vai ter essa inversão direita e esquerda. Pode ver que quando a gente levanta o nosso braço direito em frente a um espelho, a nossa imagem vai levantar o braço esquerdo. Há essa inversão. Beleza? Por quê? Se a gente pensar num espelho plano aqui, olha como é que fica fácil de enxergar. Vamos pensar a imagem em vários pontos. Ele colocou aqui, nessa imagem, um quadrado e um triângulo dentro de um objeto, né, sobre um objeto, e está analisando a imagem formada desse objeto. A imagem formada desse objeto, se a gente parar para pensar, o quadrado formado, o triângulo, eles estão sendo formados a imagem de um espelho plano. Então, a distância do objeto vai ter que ser igual à distância da imagem. Então, se a gente parar para pensar aqui na distância do objeto, claramente vai ter que ter uma inversão direita e esquerda. Porque, olha lá, a imagem desse objeto quadrado vai ter que estar à mesma distância do espelho à posição que ela foi formada, ok? Como o triângulo está mais distante, a distância dele também vai ter que ser maior, ok? Então, essa inversão direita-esquerda que acontece perpendicular ao espelho, isso acontece em todos os espelhos, todas as situações, ok? Todas as situações de imagem. Então, sempre quando eu colocar o objeto, aqueles pontos perpendiculares ao espelho, vai ter essa inversão aí, que a gente fala direita e esquerda, ok? Legal? Agora, as imagens formadas por espelhos planos, elas são diretas, não há uma inversão quanto à mudança de posição em relação ao eixo principal, ok? Toda a imagem continua sendo formada sobre o eixo principal, assim como o objeto, beleza? Então, a imagem de espelho plano, como todos os espelhos, há essa inversão direita e esquerda dos pontos perpendiculares ao espelho, né? Mas a imagem formada por um espelho plano, ela é direta. Então, tem várias situações que eles querem saber a posição da imagem em relação ao espelho. A posição da imagem em relação ao espelho, ela sempre vai ter que ser exatamente obedecendo a mesma distância em
relação ao espelho, o mesmo posicionamento perpendicular, uma mesma inversão da reta perpendicular. Então, se eu quero saber aonde que está a imagem do espelho, o que eu faço? Aonde está o objeto? O objeto 1 encontra-se nesse ponto, ok? Então, se eu quero saber a imagem, a posição da imagem, o que eu faço? Eu traço uma reta perpendicular à reta do espelho, ok? Essa mesma distância, saindo desse mesmo ponto, é onde vai estar a imagem. Então, aqui vai ser a posição da imagem 1 para observador qualquer, beleza? Como assim, Alexandre? Se eu pegar aqui, por exemplo, e imaginar a situação, imagina que tem esse objeto 1. Imagine que tenha um observador, representado com essa bola vermelha aqui, que está vendo esse objeto 1. Para ele ver esse objeto 1, o que teve que acontecer? Teve que vir alguns raios de luz que saía desse objeto 1, bater no espelho, refletir e até os olhos do observador. Esses raios sofreram um desvio regular, não é? Então, vai continuar formando aí o que o observador vai ver, a imagem do objeto. Aonde vai estar a imagem do objeto? No ponto de coincidência dos raios refletidos, que vai dar, no caso de espelhos planos, um prolongamento. Se eu traçar o prolongamento dos raios refletidos aqui eu só tracei um raio, né? Mas se eu pensar em outro raio de luz, por exemplo, saindo perpendicular ao espelho, ele vai bater no espelho e vai voltar perpendicular. Então, o prolongamento vai estar onde? Nessa mesma direção. O ponto de coincidência se deu aqui. Então, para vocês, em algumas situações que precisam localizar a imagem, a posição da imagem em relação ao objeto, né? Mas que não querem gastar tempo fazendo o estudo dos raios, o que você pode fazer? Simplesmente traçar essa reta, em caso de espelhos planos, essa reta perpendicular ao espelho e definir que a distância da imagem é igual à distância do objeto, ok? E não é necessariamente essa distância da imagem e distância do objeto, não é necessariamente em relação ao espelho, e sim em relação à reta que passa pelo espelho. Legal? Então, aqui é a distância do objeto 3. Aqui vai ser a distância da imagem 3, em relação ao espelho, entre aspas, aí. Legal? Com isso, a gente já consegue fazer alguns exercícios que caíram que estão na apostila, estão na apostila. Então, legal. Vou dar um stop na teoria e a gente faz alguns exercícios.